a sua Bíblia no livro de 1 João. Você vai em Apocalipse e vem voltando devagar. Quem tem a Bíblia física, você abre em Apocalipse, lá no final, vem voltando bem devagar, porque o livro de João ele é relativamente pequeno. Tem primeiro, não é João do Novo Testamento lá não, tá? É primeiro e segunda João, primeira carta de João, tá? Anterior aí ao Apocalipse. Então, essa carta ela é bem pertinho as duas cartas de Apocalipse. Os livros anteriores, né, são os livros anteriores ao livro de Apocalipse. O tema de hoje é quebrando o altar da culpa, libertação do remorso e da condenação. Aquela pessoa que sente culpa por coisas do passado, aquela pessoa que sente remorso por coisas que não fez. Eu e a pastora que temos aí como ofício fazer sepultamentos, meus irmãos, não é fácil ver a pessoa que tem remorso, é complicadíssimo, tá? Essa semana foram 2, não é de membro da igreja, tá, irmão? Fique tranquilo, graças a Deus, Deus está nos conservando, né? Mas são familiares, parentes, e nós tivemos o carinho de estar lá. Então eu quero que você entenda que a dor, o luto, ele existe. Só que pior do que isso é a culpa. E olha isso que eu vou falar, e eu quero que você, se você, antes de ler esse texto, para que todos encontrem, se você já passou por isso, você vai entender perfeitamente o que eu vou falar aqui agora. Olha como o diabo ele é astuto, irmãos. Já reparou, se você não viveu isso, provavelmente você conhece alguém que tenha vivido o que eu vou te falar aqui agora, e isso é universal. Eu sinto que o inimigo trabalha nesta área para causar culpa nas pessoas. E aí a pessoa fica presa à culpa a vida toda. E aí o diabo usa o altar da culpa para perturbar e até infernizar a vida dessa pessoa. Já reparou o seguinte? E aqui vai a observação. Esse lugar é um lugar de ensinamento. Olhe para mim. Vocês já repararam que quando um familiar nosso, ou alguém muito próximo a nós, parte, morre, como foi o caso dos meus pais, e muitos aqui que os seus pais já partiram, sempre rola alguma coisa para você se sentir culpado. Não pela morte, mas pelo que aconteceu antes. Vamos lá. Eu já ouvi centenas de casos sobre isso e eu vivi isso também. A minha mãe, era o meu dia de estar na escala, nós nos dividimos, eu organizei todo o processo de escala, ajudei no processo, levantei a preocupação de ter pessoas lá e tal, né? 5 filhos se revezando ali e tudo mais, mas a minha mãe estava lúcida, boa, mas com 84 anos, a irmã Zefinha já estava aprontando toda, né, irmão? Rodava no bairro, aquela coisa que você já conhece a história da Zefinha, né? Rodava tudo quanto era lugar lá, quando via, caía dentro do mato, caía não sei aonde, porque ela tinha dificuldade de equilíbrio. Então a gente fez isso. Eu fui um dos que lancei, que estava indo. No meu dia, eu tinha que estar lá às 10 horas da manhã. Vida corrida, para lá, para cá. Eu tinha que uma situação na escola da Laura, eu tinha que ir lá da minha filha, foi da minha filha ou do Paulo Gabriel, não lembro, foi da minha filha. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou primeiro lá, já resolvo, para eu não estar na minha mãe e depois ter que sair para buscar a Laura, eu vou, pego a Laura e vou direto para lá. Nessa brincadeira, eu chegaria lá não 10 horas, mas se eu não me engano, 11 horas ou quase meio-dia, não lembro. Não cheguei 10 horas, cheguei 1 hora depois. Quando eu chego lá, minha mãe está caída, bronco aspirando pela vida. E ela vai para o hospital, eu levo para o hospital, todo o processo, ficou internada, entubada, né? Mas não voltou mais. Por que você não chegou cedo? Por que você não foi? Tá vendo? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Se você chegasse antes, ela não teria morrido. E tá. Vocês estão entendendo? E várias pessoas já passaram por isso também. A pastora levou a sopa, o pai dela amou a sopa, pediu mais. Acabou a sopa, ela já tinha mais em casa, ou ia fazer, estava guardadinha. A gente estava para ir levar no outro dia a sopa para ele. E aí a gente teve um dia, meus irmãos, vocês não têm noção, nós chegamos em casa à meia-noite, 11 e pouca, cansado, estava chovendo muito. Ela liga para a mãe dela e fala, mãe,
fala com meu pai que amanhã eu vou levar a sopa, amanhã cedo eu vou aí. Porque a gente chegou agora, estamos esgotados, sem forças e chovendo muito, pode ser perigoso. E aí ela, amanhã eu levo, amanhã. Quando deu 00:30, o telefone tocou. Estamos levando ele para o hospital. Quando nós chegamos no hospital, ele já tinha partido. Aí ela falou, por que eu não levei a sopa? E eu sei que pessoas aqui já passaram por algo semelhante, de alguém partir e você falar, meu Deus, por que eu não fiz? É sobre isso. Repara que isso é comum acontecer. E você vê que nos dois casos não foi uma culpa nossa, nós não fizemos isso por maldade. Mas parece que o diabo se aproveita de uma situaçãozinha para te causar. Ainda mais quando a pessoa fez o dolo. Aí é que a culpa e o remorso vêm forte. Mas não é justo que eu pare o meu ministério, pare de falar de Cristo, entre numa depressão, num sentimento de culpa, de condenação, por causa de um fato que a pastora sabe o quão eu honrei a minha mãe no final da vida dela. Antes, obviamente, do final da vida dela. Eu fiz de tudo que eu pude por ela. Mas sempre ele vai tentar um pontinho para te dar o sentimento de culpa. Sim ou não? É sobre isso. Então, vamos ler juntos 1 João, capítulo 1. Primeiro nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 5 ao 10. Depois, 1 João 2, versículo 1 e versículo 2. É a continuação, tá bom? Por favor, vamos lá então. Todos encontraram? Diga amém. 1 João, capítulo 1, versículo 5 ao 10. Diz assim a palavra de Deus. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que estamos em comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Versículo 10. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1, continuação. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2 e último. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém? Então esse versículo, apesar de ser grandinho, esses versículos, eles são autoexplicativos e todo cristão já ouviu de alguma forma esses versículos. Mas o que Deus quer trazer à luz é sobre isso. Aqui nós temos o antídoto contra a culpa, contra o remorso, ainda que, se for um caso semelhante ao meu, da pastora e outros casos que eu conheço, que a pessoa não teve o dolo, não teve a culpa de fazer aquela situação, mas aconteceu devido a uma falha de horário ou qualquer coisa, você já carrega uma culpa, mas isso tem antídoto. E no texto diz que ainda que você tenha pecado, ainda que você tenha realmente errado, fez ali de maldade, você não deve, em Deus, carregar a culpa mediante a você confessar e reconhecer que você errou. No meu caso, eu coloquei diante de Deus, eu falei, Senhor, tu sabes que eu não cheguei aqui no horário por causa disso e disso e disso,
Eu fiquei entre duas questões e na hora eu decidi por uma questão, não ia imaginar, até porque minha mãe era super saudável, no sentido de, apesar de ser uma pessoa de idade, a gente até brincava que ela era mais saudável do que a gente. Só que ela teve um mal súbito pela dinâmica de como eu a encontrei, ela literalmente, conhecendo a minha mãe, ela teve um mal súbito e não se sustentou e bateu a cabeça na parede. Então foi literalmente algo que aconteceu que estava fora. Poderia ser justamente antes de eu chegar, minutos, ou eu estar lá e ela passar mal, ela só não cairia, não, mas ela poderia falecer com aquela situação, várias coisas poderiam acontecer, várias coisas fluem na nossa cabeça. Mas o que eu quero que você entenda é que ainda que você fez alguma coisa de ruim para alguém, ainda que você cometeu um erro, que você cometeu um pecado, que você roubou, que você matou, que você fez qualquer coisa errada, o Senhor te trouxe aqui hoje para isso, para tirar essa culpa do teu coração e liberar a tua vida, mediante ao que vai ser instruído. Não é debaixo de apenas uma palavra, é debaixo de uma palavra que starta a autoridade sobre a tua vida, legalidade para Deus agir e da instrução que lhe será dada a partir de hoje. E não é uma só, é um mês inteiro. Por quê? A culpa se torna um altar. Então você se sente culpado pela separação dos seus pais, você se sente culpado pela sua própria separação, você se sente culpado por uma coisa que você não fez, deixou de fazer e aconteceu um mal por aquilo, uma coisa que você falou, que você era para você falar, você não falou e aconteceu, a pessoa morreu ou qualquer coisa e você carregou a culpa, não importa. São várias coisas. A criação, seu filho se perdeu, sua filha se perdeu e aconteceu um mal e você se culpa até hoje. Deus quer libertar você de toda a culpa, porque a culpa ela não é de Deus. Pastor, mas se eu fiz, ei, parabéns, você reconhece? Agora é hora de você colocar diante do altar de Deus e levantar não mais o altar da culpa, mas o altar do perdão. Senhor, eu reconheço que eu errei, mas me perdoe em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero ler uma introdução aqui e eu preciso ler para que você ouça quietinho, quietinha e entenda isso no teu coração. Diz aqui: a identificar e quebrar altares espirituais que estão bloqueando bênçãos na família. O objetivo dessa série é quebrar por quê? Esse altar, ele está travando a sua família. Não é só uma culpa sua. Suas atitudes, seu comportamento, sua fala vai travar a sua vida. O que são altares espirituais, pastor? Altares espirituais são colunas que nós construímos com atitudes, ações que podem ser positivas ou negativas. Porque você pode fazer um altar ao Senhor, você pode fazer um altar de adoração. Toda vez que você vai limpar a sua casa, você bota louvor. Você está fazendo um altar de adoração. Toda vez que você vai comer, você agradece. Você está fazendo um altar de agradecimento. Esse altar dá ponto de contato no mundo espiritual para Deus ter intervenção na tua casa, sobre o altar da gratidão, o altar da adoração, o altar da busca pelo conhecimento. Quando você para um momento do seu dia para ler um devocional, a palavra de Deus, é um altar de busca. Então tem vários altares que mexem com o mundo espiritual. E tem o altar da murmuração. Você está limpando a casa e reclamando. Que desgraça isso aqui. O povo sujo isso aqui. Parece um inferno. E não sei o quê. Você está levantando um altar de reclamação. E eu sei, tá, gente, que quem limpa a casa dá raiva de quem suja. Eu sei disso, irmão, porque quando eu fui zelador, irmão, que raiva tinha. Eu tinha raiva até da pessoa que ia no banheiro, irmão. Por quê? Vai usar banheiro em outro lugar. Mas não tá lá, irmão. O banheiro tá lá, a pessoa vai usar onde? Tem que usar lá. E outra coisa, banheiro, por mais que você limpe, ele vai ficar de todas as formas possíveis e imagináveis. E eu ficava com a raiva no início, miserável. Ainda mais aqueles irmãos que até hoje, irmãos, eu já estudei, quer dizer, eu não me aprofundei nisso, mas é um mistério. Eu não, até hoje, se você tiver a resposta, por favor, no final do culto, fala comigo, eu preciso. 30 anos eu estou atrás dessa resposta. Existe o banheiro, que é um quadradinho. Geralmente quando é de local comercial, 1 por 1, 1,5 por 1. É pequenininho. Nesse banheiro tem um vaso. No vaso tem um buraco. Estão entendendo onde eu quero chegar? Um buraco. Meu irmão, e o buraco, qualquer pessoa sabe que é ali que se faz o que tem que se fazer.
Até hoje eu não entendo, não compreendo, não alcanço como conseguem fazer na parede. Meu irmão, na parede. É Homem-Aranha, eu não sei, a pessoa se gruda assim. Eu não sei, irmão. Misericórdia. Pensa numa raiva. Quando eu entrava, eu não olhava nem mais para cá, eu já olhava para cá agora. Meu irmão, uma vez tinha até no teto, eu falei, a pessoa explodiu aqui dentro, panela de pressão. Misericórdia. Então dá raiva, irmão. Não estou te condenando que dá raiva, não. Dá raiva. Agora, a questão toda é, cuidado. Quando eu entendi isso, eu parei de reclamar. Até porque, irmãos, aí eu quero te liberar. Era o meu ofício. Eu agradeci a Deus por ter conseguido aquele emprego e ganhar para fazer aquilo. Eu não era juiz. Se eu fosse juiz, eu talvez não precisasse fazer o que eu estava fazendo. Mas eu não era juiz e precisei fazer aquilo. E eu mudei a energia e parei de murmurar. Então eu falei, Senhor, me ensina a lidar com isso aqui, Senhor. Senhor, que essas empresas lancem produtos que sejam tão poderosos. Por isso tem uns produtos bons aí, oração minha. Na minha época não tinha produto bom, não. Era só sabão em pó, sabão em pó, bucha, bombril e cloro. Cloro. Não era nem cloro, é cloro. Hoje em dia não. Tem o pato, não sei das quantas, com biquinho, que você joga, não toca nem no vaso. O Cif, e não sei o quê. Não, o Cif até é antiguinho. Mas tem uns negócios aí bem top aí, que agora você não bota mais a mão. Meu irmão, na minha época, a gente pegava a esponja e enfiava dentro do vaso, assim, limpava tudo. Quando eu entendi isso, eu parei de murmurar, levantar o altar de murmuração, entendendo o processo que eu estava passando, até que Deus me tirasse desse processo. E é honroso, não estou dizendo que isso é ruim, não, tá? Estou dizendo que isso é ruim, não. Quando você chega no shopping que está bonitinho, cheirosinho lá, não é bom? Foi alguém que fez. Mas quando tu entra sujo também, foi alguém que fez. E de quem tu gosta mais? De quem limpa. Você está entendendo? Então, para de fazer isso na tua casa, porque isso está trazendo desgraça, está trazendo energia ruim, raiva. Você está limpando com raiva, emitindo decretos e palavras. Tem gente que eu imagino, espero que você não tenha chegado nesse nível. Meu Deus do céu, é muita gente nessa casa. Meu Deus, podia morrer uns aí, pelo menos, para diminuir a roupa. Já pensou um negócio desse? Você está chamando o espírito de morte para dentro da sua casa, porque você é autoridade e declarou. Quem está entendendo, diga amém. Então, altares espirituais é isso aí. Aí o que acontece? Eles influenciam diretamente na vida pessoal, na vida financeira. Esse salário é uma desgraça. Não dá para nada. Olha que força que você botou. Energia. Não dá para nada. Isso não rende. Meu patrão é miserável. Gente, mal ou bem, foi um emprego. Quando você foi fazer lá, era um salário mínimo ou 2 salários por benefícios. Você foi lá, você se inscreveu, você levou seu currículo na época e você está lá trabalhando. Ei, quer aumento? Quer? Levanta um altar de gratidão. Senhor, muito obrigado por esse salário. Porque quem está do lado do patrão, quem está do lado do empregado, né? Você está do lado do empregado, tem outros que estão do lado do patrão. Para o empregado, é uma desgraça que ele está recebendo. Mas para o patrão, é um sacrifício pagar aquele salário. Quem está entendendo, diga amém. Então, se eu aqui levanto um altar negativo, eu também estou pecando contra aquela pessoa que, de alguma forma, está levantando o recurso. Quem aqui tem algum comércio ou trabalha tendo que pagar uma pessoa, uma doméstica ou qualquer coisa, sabe do sacrifício que é você juntar o dinheiro para, no final do mês, você ter o dinheiro para pagar, ou durante a semana? Aí aquela pessoa, dentro da tua loja, dentro do teu estabelecimento ou dentro da tua casa, está levantando um altar de ingratidão. Está levantando um altar, reclamando, excomungando você. A pergunta para você é: essa pessoa está fazendo o que é certo? Essa pessoa vai trazer boas vibrações para a vida dela? Às vezes nós fazemos isso. Posso ouvir um amém? Estão entendendo? Então, pastor, tudo bem, já entendi o que é um altar, já estou me tremendo aqui porque eu faço isso direto. Como eu identifico altares espirituais? É possível identificar altares espirituais através dos seguintes sinais. Se puder anotar, anote. Padrões repetitivos, comportamentos ou situações que se repetem, doenças ou dificuldades financeiras ou em qualquer área. Tem situações que ficam ali. Às vezes é você que está declarando. Às vezes você está levantando um altar com a sua declaração. Altar não é mais físico.
Altar agora, depois que Jesus morreu pela humanidade, não precisa mais de sacrifício vivo e não precisa mais de altar de pedra. Agora o sacrifício é sacrifício vivo, é a nossa dedicação, é o nosso esforço, é abrir mão para dar algo para Deus. Isso é sacrifício, não precisa mais matar nada para fazer. O sangue já foi derramado. Altar, eu não preciso mais erigir um altar, colocar pedras em cima de pedras. Agora o altar eu faço na minha vida, na minha casa, com declarações. O véu se rasgou, nós não cantamos aqui? Pelo véu se rasgar, hoje eu tenho acesso para fazer altares na minha casa. Antigamente, só os sacerdotes, sumo sacerdote, os grandes homens e mulheres de Deus que faziam altares. Agora não. Qualquer um aqui pode fazer um altar. Qualquer um. Você pode, na sua casa, fazer um altar. Só que não é um altar de um cantinho para você adorar nada lá, não. É altar de adoração. O altar é ponto de contato espiritual. Lembra de Elias? Ele rodou lá o altar, que era um altar de pedra, e ele clamou, e naquele lugar, o fogo não caiu em outro lugar, caiu em cima do altar. Por quê? O altar, ele se comunica com o mundo espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Então, padrões repetitivos, falta de progresso, sentimento de estagnação ou retrocesso em áreas específicas da vida. Ah, tem um namorado, não dá certo. Tem outra, não dá certo. Pode ver o seguinte, não carrega a culpa de que você não presta, não carrega a culpa de que tem pessoas que são bonitas, tá tudo direitinho, e a pessoa não consegue êxito. Não se coloca a culpa, eu sou culpado disso. Com certeza são declarações. Eu não quero casar. Aí eu te pergunto, todo e qualquer relacionamento de namoro, qual é a pretensão? Casar. Homem e mulher se unem com a intenção de formar família. Se eu declaro que eu não quero casar, que eu não acredito no amor, que homem nenhum presta, e eu estou declarando isso, eu não passarei do namoro. Quem está entendendo, diga amém. Eu levantei um altar de declaração negativa para aquilo que eu mesmo quero. Então, a partir de hoje, você vai identificar isso. Outra coisa, influências externas. A primeira é padrão repetitivo, falta de progresso. Você não progride daquela área. Filho, eu não gosto de criança. Eu odeio criança. Criança dá trabalho, criança dá despesa, criança não sei o quê, criança não sei o quê. Se você ficar vibrando nisso, você vai ter dificuldade nessa área. Aí você ou não vai ter filho, ou se você tiver filho, vai se tornar exatamente o que você se falou. Vai ser um peso. Ah, pastor, mas criança dá trabalho. Mas quem disse que não daria? Uma planta dá trabalho. Cachorro, gato dá trabalho. E diferente da criança, a criança mal ou bem, ela vai crescer, você vai poder conversar ali e se entender, ou enfim, você vai ter 1000 possibilidades de trabalhar aquele indivíduo. O animal não, ele vai ser sempre aquilo ali. Você não tem como interagir além do carinho, do amor e do afeto. Ponto. Ok? Então, influências externas, interferências espirituais provenientes de práticas ocultas ou pactos familiares. É fundamental ter discernimento espiritual e a oração para identificar esses altares, que aí é o que eu falei do início. Alguém fez uma entrega, entregou você a uma entidade, fez voto por... É muito comum, gente, esse povo que dá doce de São Cosme e Damião, nós respeitamos, é a religião deles, é a decisão deles, nunca critique ninguém, não fale mal de nenhuma religião e não falem mal de quem está na religião. Isso aqui a gente ensina. Agora, a pessoa tá... Aquele doce que é dado, ele é por alguma coisa que aquela pessoa pediu lá a São Cosme e São Damião. Então, essas centenas e milhares de casas que entregam aquele doce, entregam porque fizeram um voto, um pacto, fez alguma coisa para aquela entidade. Aí o que acontece? Os filhos daquela pessoa vai crescer e vai tomar a decisão deles na vida deles. Vai ser crente, vai ser católico, vai para a religião da mãe, do pai, vai crescer, vai constituir família, mas o voto foi feito. E entidade, ou santo, ou espírito, seja o que querer chamar, são espirituais. Eles são eternos. Eles não esquecem, eles não vão morrer, eles ficam de geração em geração. Alguém falou um testemunho lá no treinamento hoje dos obreiros e diáconos, aqui no segundo andar, sobre um caso de que o demônio foi... foi a irmã Liliane. A irmã Liliane contou um caso de uma pessoa
que, numa determinada igreja, o inimigo se manifestou lá na pessoa, e quando foi fazer o trabalho de libertação, né, entre aspas, de expulsar ali, né, ele foi e falou em alto bom tom, em alta voz, disse: eu não vou sair, eu estou nessa família há 400 anos. Sabe como é que é o nome disso? Eu ensino aqui. Espíritos geracionais ou espíritos familiares. Foi dado brecha lá atrás, ele vem acompanhando. E aí você, sem saber, ou por falta de conhecimento, ou falta de posicionamento, fica fazendo o altar. Ele já está na linhagem familiar, ele fica atuando na sua vida. Aí te impede de prosperar. É muito comum pessoas que viviam numa miséria ficarem ricos, ganhar dinheiro, depois que ganha dinheiro, morre. Porque tem demônios na família que é de miséria. A avó, a bisavó, você sabe que nós temos não sei quantos avós para frente, né? Antes dos nossos bisavós, tem outros avós lá, do que é o pai dos pais, dos pais, dos pais, dos pais. São não sei quantos. Tetravó, tem um negócio bem longo, é uma genealogia. Por isso que a Bíblia é cheia de genealogia. Aí o tetravó foi lá e fez um voto de pobreza. E não é muito difícil não, porque os nossos avós fizeram voto de pobreza. Aí fez o voto de pobreza lá, faz o voto para um santo, para uma entidade. Aí o que acontece? Vem um espírito de miséria, de escassez. Nós vamos falar sobre o altar da miséria, de escassez, de pobreza. Aí o que acontece? Você trabalha, trabalha e não rende. Você rala, 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 não rende. Nada, 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 morre na areia. Ou morre lá na praia ainda, nem chega na areia. Trabalha o ano todo. Eu vou pegar meu 13º, vou pegar minhas férias, vou juntar, não é férias, é fera, para pobre é fera, né? Junta tudo. Agora eu vou gastar. Aparece um troço que tu tem que gastar teu dinheiro todinho naquele negócio. Sim ou não? Ou então, quando a pessoa força a barra, porque tem talento, habilidade, explode na terra, faz sucesso como cantor, atriz, e faz o negócio lá, quando a pessoa prospera, eles vão lá e matam a pessoa. Isso é muito sério, eu sei do que eu estou falando. Pode pegar esses cantores todos aí, famosos, pode ver a história. A maioria deles eram pobres, ficaram ricos e morreram. Não é para tu ficar pobre, não. Então eu vou ficar pobre para eu não morrer. Não, é você quebrar o altar, em nome de Jesus. Amém? Isso, voltou. Como quebrar esses altares, pastor? Me ajuda. Arrependimento sincero. De tudo que eu estou falando aqui, se você estiver ligado, o Espírito Santo ele vai trazer à tua memória coisas que são altar de culpa para você. Eu tenho culpa porque eu fiz isso. Meus pais brigavam por minha causa. Meu pai fez isso por minha causa. Minha mãe fez isso. Seja qual for a culpa que eu não posso enumerar, não vou ter tempo para enumerar. Mas você tem que pegar todas as culpas que você carrega e reconheça. Reconheça. Independente se foi culpa dolosa ou culposa. No meu caso, eu não tive intenção de atrasar. Eu não fiz por dolo, eu não fiz maldade. Eu não vou não, que dane-se minha mãe. Se eu fizesse isso, eu ia estar com uma carga no mundo espiritual de culpa muito forte. Ou então, não foi culpa sua que seus pais se separaram. Não foi culpa sua que a sua mãe morreu, seu pai morreu, ficou doente. Não é culpa sua. Mas vamos supor que você tenha culpa direta. Hoje é o dia de você fazer isso aqui, ó. Arrependimento sincero. Porque não importa se você teve culpa ou não teve culpa, mas se a culpa está em você, se arrependa. Eu me arrependi, falei, Senhor, eu me arrependo de não ter ido direto lá. Por que eu não fui direto? Por que eu não fui lá visitar minha mãe logo e depois eu saía de lá e ia buscar minha filha? Mas para uma ou outra, arrependimento sincero. Reconhecer e se afastar de práticas que estabeleceram o altar negativo. É só você reconhecer, pedir perdão e se afaste disso. Por isso que depois da morte da minha mãe, eu fiquei muito mais consciente. Eu falei, não, eu quero resolver isso agora, eu quero fazer isso agora, eu fico dando satisfação. Eu devia ter pelo menos ligado para ela, irmãos. A pastora sabe disso. Hoje em dia, eu quero ligar, tô a caminho, tô indo, tô chegando, tô ali no Guanabara aqui, tô aqui no Carrefour, tô aqui, eu estou indo! Porque eu quero equiparar aquela falha na comunicação. Porque se eu ao menos tivesse ligado e o telefone não atendesse, minha mãe não atendeu o telefone, peraí, se quer ir lá, eu vou para lá. Não, nesse dia, eu que tenho por costume de ligar, não liguei. Quando tem que acontecer,
Porém, eu não deixo essa culpa acabar com a minha vida e acabar com o meu ministério, embora eu não tive essa culpa. Mas seja qual for, você tem que reconhecer, mas mudar a sua atitude. Isso aqui não é para você, então o pastor está dizendo que o Senhor não me perdoa, eu estou perdoado. Mas se afaste daquilo que te fez errar. Se afaste daquela atitude que levou ao mal sobre a tua vida. A outra coisa, oração de autoridade. Declarar com fé a destruição do altar e restauração das áreas afetadas. Oração de autoridade. Declarar com fé a destruição. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu reconheço que eu errei aqui. Eu reconheço a minha culpa nisso aqui. Mas eu quebro esse altar da culpa na minha vida. Eu não vou ficar carregando a culpa desta situação. Enquanto você ora, o diabo vai ficar colocando coisas na sua cabeça. Não, mas você é culpado, você está falando isso. Porque... Aí você fala, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. E a Bíblia diz que ainda que eu peque, o Senhor, o meu advogado, ele é fiel e justo para me purificar, me perdoar de todo o pecado e de toda a injustiça que eu tenha cometido. Então você tem que fazer isso. Além do arrependimento sincero, a oração de autoridade, jejum e consagração. É você tirar um dia. Se a sua culpa for muito pesada, tire um dia. Tire um dia para você se consagrar ao Senhor sobre aquele assunto. Ou se você tem vários altares de culpa, você vai daquele dia falar, Senhor, eu me sinto culpado por isso, isso e isso. Eu me sinto culpado por isso. Você coloca diante de Deus. Então você vai orar e se consagrar. O que é se consagrar? É você ficar separado para aquela situação que você se propôs diante de Deus. Então, se você carrega alguma culpa, hoje, amanhã, não demore, tá? Não demore. Quanto mais demora, mais ponto de contato você está dando. Você tem que se separar, tirar um dia, um momento, ir para um quarto, para um cômodo da sua casa, para o teto, para o telhado, para o terraço, e você falar, Deus, eu agora quero conversar com o Senhor sobre essa minha culpa. E você derrama diante do Senhor e Ele vai te perdoar conforme o texto de 1 João que nós lemos. A outra coisa, a oração no tribunal celestial. Nós vamos aprender, não vou entrar nesse ponto, mas nós vamos aprender sobre isso. Por isso que é importante a sequência, porque aí você vai aprender como você se coloca no tribunal celestial, que nada mais é do que uma ferramenta poderosa para quebrar altares espirituais, permitindo que o cristão apresente suas causas diante de Deus e receba a decisão favorável. Por quê? Se eu reconheço que eu tenho culpa, ou mesmo não tendo culpa, eu reconheço a minha falha, e eu peço perdão, e eu declaro que eu não aceito mais aquilo e anulo aquilo na minha vida, eu estou pronto para apresentar essa causa diante de Deus. Agora, eu não reconheço, eu não tive culpa, é muito comum, isso é muito triste. Quando a gente vai conversar com alguém, ou em atendimento, ou em conversas informais, e a pessoa errou, ou está errando, ou está errada, e a pessoa fala, mas eu não vejo que eu estou errado. Mas eu não... Essa pessoa ela vai para o tribunal para ir e voltar sem a causa ser atendida. Quem está entendendo, diga amém. Porque se você não reconhece que você está errado, que você falhou, na minha concepção, eu não tive o dolo sobre a morte da minha mãe. Mas cá entre nós aqui, só entre a gente, quem vai, as centenas de pessoas que vão assistir, eu digo, eu, de certa forma, tive culpa. Porque eu deveria ter ligado, eu deveria ter ido antes. Certas coisas eu poderia ter feito. O meu desprendimento com o horário não importa. Eu reconheço que eu errei. Não errei, não, porque eu não sei o quê. Não. De certa forma eu errei. E está tudo bem, Senhor. Eu reconheço. Me perdoa, me ajuda e me ensina a modificar algumas coisas. Quem está entendendo, diga amém. E aí, nós vamos, durante toda essa série, falar do altar da culpa, o altar do medo, o altar do fracasso, o altar da ansiedade, o altar da doença, o altar da miséria, o altar da incredulidade, o altar da prostituição espiritual. Isso é muito sério. Você é crente, mas você pode estar se prostituindo espiritualmente. É aquelas pessoas que bebem de uma fonte, bebe da outra, bebe da outra. Bebe. Você tem uma mulher, mas aí bebe de uma, bebe de uma. Você tem um marido, você bebe de uma forma. Você tem uma amizade, mas você é amigo do amigo, mas é amigo do inimigo também. Aí você
bebe de uma fonte que ensina uma coisa, aí você vai beber de outra fonte que ensina outra coisa, aí a outra fonte ensina, aí vem a internet e ensina outra coisa. Isso daí você está erigindo um altar de confusão. Você está erigindo um altar de prostituição espiritual. Ah, pastor, eu não consigo ver dessa forma. Aí é você e Deus. Aí é você e Deus. Mas a confusão, eu já vi pessoas ficarem loucas espiritualmente por causa disso. Vai num lugar, bebe de uma fonte. Vai num lugar e está expulsando demônio, a pessoa vai para lá e fica no meio e tá. Eu gosto é disso, eu gosto, eu gosto, tá bom. Aí vem para um lugar, recebe uma palavra pura, límpida. Aí vai para outro lugar, é um tal de, né, aquelas coisas que a gente tanto fala aqui, não vou repetir. E isso, e aquilo, e aquela coisa toda. A pessoa ficou, eu já vi 2 casos, 2, em que a pessoa ficou louca, porque entrou o espírito de confusão na mente, a pessoa ficou doidinha. Quando não cria confusão, loucura espiritual, a pessoa fica confusa. Aí a pessoa, como já aconteceu, eu já contei domingo passado, a pessoa sai, não fica louco, mas a pessoa não aceita isso, não aceita aquilo, dízimo não é de Deus, dízimo é fruta e legumes, pastora não é de Deus, o pastor não é isso, e não sei o quê, a igreja não é isso, aí não precisa de igreja, eu posso cultuar em casa, e que não sei o quê. Começa a ouvir uma opção de coisa, a pessoa não vai ficar louca, não. A pessoa sai do aprisco e vai para o mundo. Isso é um altar que a pessoa herege. Então, em nome de Jesus, que você possa pegar agora a primeira chave para a tua vida. Pastor, o que é altar de culpa? Só para eu entender. Olha isso. Altar de culpa é a estrutura espiritual negativa que mantém a pessoa presa ao passado. Olha isso. Impedindo perdão próprio e recebimento das bênçãos de Deus. Olha que coisa profunda. Altar da culpa é um altar, né, de uma questão, uma energia negativa que mantém a pessoa ao passado. Eu só estou contando esse fato da minha mãe para vocês por conta do ensinamento. Mas isso, para mim, eu não estou preso a isso mais. A pastora já está liberada do que aconteceu com o pai dela e espero que você também se libere. Um exemplo aqui, eu olhei para a irmã Leila agora, cuidou da mãezinha dela até o fim. Mas fala a verdade, no fim, no fundo, não fica aquela coisa assim, eu poderia ter feito mais. Será que eu fiz tudo? Sim ou não, irmã Leila? A gente já conversou sobre isso. A mamãe dela ficou na cama durante algum tempo, anos, né? Ela cuidou, gente, a mãe dela linda lá, toda bonitinha, cheirosinha, cuidadinha. Pensa, e ela ali não saía de casa, ficava ali 24 horas cuidando da mãe. Foi conversar com ela. Pastor, eu poderia ter feito mais. A mulher nem tinha vida direito. Eu poderia ter feito mais. Ai, meu Deus do céu. E isso porque eu orientei a ela a pedir perdão o período todo que ela estivesse lá, que ela ficasse pedindo, mãe, perdão, mãe, perdão, mãe, perdão, 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 perdão. Mesmo assim, quando partiu, ela ficou com sentimento de culpa. Para você ver como é que essa coisa é tão forte que mesmo você, às vezes, sendo liberado, você fica preso. Então, é isso, você ficar no passado e não conseguir viver a sua vida, aí bate aquela tristeza. Você está aqui na igreja, mas você fez isso, isso e isso. Agora você está dando de santinho para o pastor, os irmãozinhos aí dando a paz. Mas você sabe o que você fez no verão passado. Sim ou não? Mas em nome de Jesus, esse demônio de acusação cai por terra. Amém? Você está liberto, irmão, em nome de Jesus. Agora, pastor, então me ensina quais são as formas que este altar se estabelece. Como é que eu não quero ter o altar de culpa na minha vida? Como é que isso vem? Eu não quero. Eu sou assim, né? Quando eu passo por alguma coisa de enfermidade, eu pergunto para o médico, como é que isso acontece? Porque eu quero saber se ele falar assim, é muito doce. Aí eu vou, opa, deixa eu ver aqui. Eu estava com a gordura boa menor, né? Sei lá o nome da gordura lá, gordura boa. A gordura ruim tá em dia, mas a tal da gordura boa tá lá embaixo. Aí eu perguntei, como é que isso acontece? Aí ela foi, explicou lá e tal. Eu falei, agora o que tem que fazer para poder a gordura boa ficar ruim e a gordura ruim ir embora? Ela falou assim, sobre a ruim ir embora, você tem que fazer academia. Eu falei, essa eu já não gostei, não. Agora, qual é a parte boa? Tem que comer isso, isso e isso. Aí eu gostei. Aí tinha que comer amêndoa, castanha, essas coisas assim para dar uma gordura boa aí. Eu falei, aquela capinha do filé, né, do churrasco, pode não, essa aí não é gordura boa, não. Eu falei, é por isso que eu tava gordura ruim. Que era essa aí que eu passava que era gordura boa, mas não é. Ou seja, você tem que saber, pastor, como é que isso se estabelece? Pergunta para mim, pastor, como se estabelece? Pecados não confessados. Eu não fiz isso não. Não é culpa minha não. Ei, o mundo espiritual não quer saber disso não.
Se é culpa, se não é culpa. Se tem altar, ele vai brotar dentro da tua casa. Ele quer que você não acredite mesmo e não reconheça. Então confessa isso aí, irmão. Eu errei sim. Eu tive culpa sim, mas eu recebi essa palavra. Debaixo dessa palavra, eu quebro esse altar de culpa na minha vida, em nome de Jesus. Não vai prender a minha vida. Segunda coisa, remorso por decisões erradas. Todo mundo erra, irmão. O ideal é que não erre. Olha o que o texto diz aqui, ó. Espera aí. Ó, olha o carinho quando diz isso. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês evitem pecar, não pequem. Mas se, porém, algum de vocês pecarem, vírgula, temos um intercessor e fica junto, coladinho, à direita do Pai. Qual é o nome dele? Poderoso sobre todos os demônios que tentam ter acesso sobre a tua vida e sobre a tua família. Então a Bíblia não está dizendo que você não vai pecar e nem está dizendo que você não pecou em ter tido culpa por isso que você fez. Mas a Bíblia está dizendo para mim e para você que se ainda que pequemos, Ele é fiel e justo, Ele é o intercessor, é Ele que vai comprar a tua briga no tribunal celestial e falar para o demônio que está agindo na sua mente e na sua casa: ei, nele você não toca mais não, porque ele pediu perdão. E o perdão que ele está pedindo invoca o meu sangue, e o meu sangue sobre o pecador purifica de todo pecado e de toda injustiça. É sobre isso. Então não carregue culpa por qualquer coisa que você tenha feito, desde que você reconheça. Aí, pecados que você não confessa, você tem que confessar. Remorso por decisões erradas, para com isso. A decisão foi tomada, errou. Vamos correr atrás agora de fazer o que é certo. Já aconteceu. Eu até tenho uma frase que eu falo: tudo serve de experiência. Aprendeu? Então vamos agora fazer o que é certo. Falta de perdão a si mesmo e aos outros. Tem gente que é tão carninha de pescoço, irmão, que não perdoa os outros e nem se perdoa. Eu já me perdoei por esse fato da minha mãe. Já me perdoei. Ney, você está perdoado. Senhor, me perdoa. Se eu errei, me perdoe. E eu, Ney, você está perdoado. Ó, você tem que crer nisso. Acabou. Então, se você não se perdoa, perdoe. E se você não perdoa pessoas, ei, um conselho para você. Fica tranquilo. Eu vou perdoar aquela pessoa? Perdão. Você nunca vai ouvir isso, talvez em outro lugar. Mas isso é revelação de Deus e é prática. Perdão é um processo. É mentira quem fala, perdoei. Você perdoou? Não, não é mentira falar que perdoou. Eu nem lembro mais, acabou aqui para mim. Ei, não acabou não, irmão. Sim ou não? Irmão. Se a gente pudesse botar uma maca e arrastar essa pessoa assim, ó. Ó, arrastando. Se de preferência assim a maca. Só a corda no pescoço e vem arrastando a pessoa. Só, ó, venha. Sim ou não? Até chegar um tempo que você, tá pesando demais, depois de 3, 4 anos. Corta a corda. Tem gente que carrega até hoje. Sabe o que Deus está fazendo? Perdoa essa pessoa. Repete comigo assim para você: perdoar é difícil. É difícil, fala a verdade, é difícil. Sim ou não? É difícil. Quer uma palavra melhor para te ajudar? Porque falou em perdão, o cérebro da gente fecha. Quando fala em perdão, tem gente que vira o homem de ferro. Vira o homem de ferro, se tramba todo. Uma palavra melhor para o seu cérebro: libera essa pessoa. Deixa aí. Outra coisa, ei, aí se você ainda não pegou a chave, recebe essa aqui agora. A pessoa é ruim? A pessoa te fez mal? A pessoa não presta, na sua concepção, na nossa? Para que ficar presa a essa pessoa? Você está errando tanto quanto ela. Então, faz o seguinte, libera. Mas libera com o coração verdadeiro. Senhor, eu estou liberando, em nome de Jesus. Eu vou tirar do meu barquinho, botar no barquinho, deixa aí. Mas não é para desejar o mal, não. Deixa que o destino que vai cuidar daquela pessoa. Até porque se tu desejar o mal aqui, ali também teu barquinho pode furar e cair, você morre todo mundo. Então, deixa você no seu barquinho e flui, em nome de Jesus. Agora, como identificar o altar da culpa? Pastor, tudo bem. Eu já sei o que é altar, eu já sei o que ele causa, eu já sei os efeitos que ele tem na minha vida. Ele vai bloquear, vai me dar estagnação, porque eu vou ficar pensando naquilo. Pensando. Vira e mexe, eu penso sobre o evento da minha mãe. E eu vou dizer para vocês, quando a pessoa parte, tu fica tendo lembranças, sim ou não? E aí, se você vacilou com a pessoa, tu fica lembrando daquilo.
Então, quando eu entendo isso, eu entendo que eu não posso parar a minha vida por isso. Tem gente com a vida parada. Em nome de Jesus, você vai andar para frente agora. Amém? Como o pastor identifico? Pensamentos recorrentes de erros do passado. Ficar pensando, evita pensar. Quando eu penso sobre a questão da minha mãe e outras coisas na minha vida, eu penso, peço perdão de novo. Aí você fala, pastor, mas você já foi perdoado. Sabe o que eu faço? Satanás, você está me lembrando? Obrigado. Senhor, me perdoa. Toda vez que ele me lembrar, é um perdão que eu levanto. É um altar de perdão. E acabou. É assim que você tem que fazer. Não estou dizendo que você vai esquecer, não. Não vai esquecer, irmão, porque tem um cérebro que registra. E ainda vai para a alma. Tem coisa que está na alma. A alma, ela registra tudo. A nossa alma, por isso que o diabo quer a alma, porque a alma está registrado tudo de bom e de ruim. Então, o que eu faço? Eu libero a minha alma. Quando ele lembra, mas você fez isso. Você está pregando aí, mas você já dançou no baile lá do Campo Grande até... Irmãos, toda vez que eu passo em frente ao Campo Grande Atlético Clube, eu lembro do baile. Aí, antigamente eu ia para lá, agora eu viro para cá. Aí o diabo, tá indo. Aí uma vez, irmão, ele me tentou. Eu passei, irmão, tava uma faixa lá dizendo, baile das antigas. Diz que mel, eu me arrupiei todinho, falei, eita, eu vou virar para a direita hoje. Tô brincando? Não, mas eu não esqueço que eu já tive lá. Quando eu fui fazer o sepultamento, passei em frente ao Vilar Carioca. Lembrei de um baile que eu fui lá dentro, no Brizolão. Quase morri lá. Foi ali que eu me converti pela primeira vez. Senhor, se tu me tirares daqui, eu volto para a tua casa. Ele me tirou. Eu voltei para o baile. Eu não esqueço de nada disso. E está tudo bem. Agora, qual é a vida que você quer levar hoje? Você não é mais aquele Ney, aquela pessoa que ia pela cabeça dos amigos, dos colegas. Aquele cara que a mãe falava não faz, ele fazia. Agora quer ser um Ney que obedece. Agora quer ser um Ney centrado. Quer ser um Ney maduro. Ei, seja você a sua nova versão. Chega de culpa. Viva o novo de Deus. E aí eu vou vindo para o fim, para a gente ceiar e fechar esse culto, que hoje é 12:30, tá, gente? Está no horário, em nome de Jesus. Abre teu coração aí, tá? Fecha não. Porque, ei, olha, as decisões serão tomadas aqui, a oração que nós vamos fazer no final pode libertar a sua vida para sempre. 10, 20 minutinhos, desculpa, não vai fazer diferença na tua vida, não. Agora, o que você vai receber aqui, está recebendo, pode mudar o rumo, a sorte da tua família. Ei, Deus está me dizendo aqui como foi com Jacó. Jacó teve muita culpa nas costas dele porque ele enganou o pai, enganou o irmão, enganou todo mundo, saiu de casa, criou uma briga entre o marido e a mulher, criou uma briga entre o pai e o irmão mais velho, uma briga dele com o outro. Escute isso. Deus está me trazendo isso aqui agora, não está no texto aqui. E ele estava cheio de culpa. Quando foi que a vida dele mudou? Ele continuou fazendo as mesmas coisas, encontrou pessoas que enganassem ele como Labão. Quando foi que a vida dele mudou? Quando ele teve o encontro com Cristo. Quando o anjo vem, rola aquela treta e o anjo pega ele. Você hoje veio aqui, não foi só para ouvir o pastor Ney. Você veio aqui porque você falou, poxa vida, eu quero ver esse negócio de altar aí para a minha vida. Será que tem um altar desse na minha vida de culpa? Eu estou indo aqui porque eu quero isso. Então, quando você faz isso, você está abrindo no mundo espiritual a possibilidade do Espírito Santo de Deus trabalhar naquela área da sua vida. Por isso é importante você aprender a ficar até o fim das coisas. Tudo que você interrompe, e esse altar de interromper coisa na sua vida tem que passar, meu irmão. Você tem que falar, eu vou até o fim das coisas, em nome de Jesus. E aí, como identificar? Medo de avançar. Assumir responsabilidade. Esse altar de culpa, porque você fala, eu sou irresponsável, então eu tenho essa culpa da irresponsabilidade, então eu não quero assumir não, porque eu vou falhar. Em nome de Jesus, não aceite mais isso. Consequências de não quebrar esse altar da culpa. Pastor, desculpa, eu não me sinto culpado, está tudo bem na minha vida, a dificuldade todo mundo tem, eu não acredito em maldição hereditária, nem maldição geracional, eu acho que o que tem que acontecer, tem que acontecer. Está tudo bem. Eu estou te orientando pela palavra, pela experiência na minha vida, porque eu quebrei esses altares, quando eu e a pastora identificamos lá da nossa família e da nossa vida e tudo mais.
E eu vejo isso o tempo todo na vida das pessoas. O diabo tendo ponto de contato. Esse caso que eu contei na abertura da série é de uma pessoa cristã, uma pessoa maravilhosa. Cristã, dizimista, tudo bonitinho. E o diabo está brincando na casa da pessoa. Só que ele mesmo, falou, eu estou aí por isso, isso e isso. Por que nesse tempo todo o diabo não saiu? Porque é a tal da legalidade. A culpa é um altar, é uma legalidade. Pastor, quais são as consequências que, se eu não quebrar esse altar negativo? Primeiro, impedimento do progresso e da prosperidade. Porque se eu carrego a culpa da morte da minha mãe, eu ia deixar de pregar, progredir na palavra, progredir na vida, não ia ter ânimo para tocar meus projetos pessoais, profissionais, eu ia estagnar na culpa. Não, Paulo, eu me sinto culpado até hoje. Se eu tivesse lá, minha mãe não teria morrido. Você lembra que o Senhor está trazendo aqui agora, ó? Jesus é perfeito. Jesus demorou a chegar aonde Lázaro estava. Ele recebeu a mensagem e ele deixou para ir depois. Quando ele chegou lá, Lázaro já estava morto. Qual foi a palavra que ele recebeu de uma das irmãs de Lázaro? Se tu estivesses aqui querendo colocar, tadinha, sem maldade, uma culpa sobre Jesus. Ele não aceitou a culpa e fez o que ele bem sabia fazer. Continuou fazendo o que ele sabia fazer. É sobre isso. Ainda que alguém declare sobre você que você foi culpado de algo, o Senhor, pela palavra dele, está te liberando em nome de Jesus. Receba essa cura. Então, não seja impedido no seu progresso e na sua prosperidade. Pastor, o que culpa tem a ver com a prosperidade? Se eu paro o meu projeto ministerial e o meu projeto profissional, ia travar a prosperidade da minha vida financeira. Vocês estão entendendo isso? Por causa de uma culpa, por causa da morte de um ente querido. Eu ia simplesmente deixar de prosperar, porque eu ia também mudar a minha energia com a pastora, o casamento não ia ficar legal e tal. Não tem aquela pessoa que se sente culpada e você fica ali, não, fulano, não, você não teve culpa. Não, eu tenho sim. E a pessoa fica ali naquilo ali, dando volta na culpa. Aí o que acontece? Ela ia ficar triste, ia travar minha prosperidade com ela, ia travar a prosperidade da nossa família. A reação é em cadeia, irmãos. Quem consegue entender isso, diga amém. Então, impedimento em progresso e prosperidade, relações familiares e afetivas prejudicadas. Porque senão eu ia falar para todos os meus irmãos e eu ia declarar isso. Eu sou culpado, eu me sinto culpado. Não, eu narrei para eles o que aconteceu e se eles entenderem, está tudo certo. E se algum achar que não é o caso, acredito que não seja, mas se for, eu não tenho culpa não, irmão. Agora, não é verdade, eu tenho culpa. Isso vai atrapalhar a tua energia. Você vai se sentir culpado e toda vez você vai ficar ali pedindo perdão. Gente, já aconteceu, Deus já permitiu, já foi, acabou. Bloqueio espiritual, se não quebrar esse altar. Dificuldade de ouvir a voz de Deus e receber milagres. Quer quebrar o altar? Tudo bem, nós vamos fazer a oração já. Vida emocional e mental fragilizada. A pessoa que é culpada, tudo ela... não fui eu não, tá? Meu Deus. A pessoa inconscientemente ela fica traumatizada, tão traumatizada que tudo ela acha que é culpa dela. Não, olha, eu não tive culpa disso não. Meu Deus do céu, eu já até passei de mal aqui porque eu achei que ia botar a culpa em mim. A pessoa fica tão atribulada que a pessoa fica, tudo é culpa dela. E outra coisa, cuidado. Se morrer qualquer pessoa na casa ou acontecer alguma coisa, a pessoa vai sempre achar que a culpa é dela. A pessoa já vai atrair a culpa, até porque o que você foca é o que você atrai. Se você está vibrando na culpa, se você acha que você é culpado, que tudo que aconteceu é culpado, se eu fui zelador, a culpa é de não sei quem, a culpa é minha, a culpa é de não sei quem. Não, vacilei, dei mole aqui, aconteceu isso aqui, perdi oportunidade aqui e tal. Mas o que eu faço para recuperar esse tempo perdido? O que eu faço? Agora eu não estudava, agora eu quero estudar o triplo do que eu estudava. Eu não me dedicava, agora eu quero me dedicar. Eu não honrei o meu pai quando meu pai pagou 2, 3 cursos para mim, top, que era para eu estar hoje engenheiro de avião, irmão. Então agora eu quero fazer a minha parte. Deixa para trás, o passado já passou. Eis que tudo se faz novo em minha vida e em sua vida, em nome de Jesus. Amém? Para encerrar,
Pastor, agora eu quero saber como é que eu quebro esse altar. Eu quero saber como é que eu acabo com essa desgraça na minha vida. E outra coisa, meu irmão, que você entenda nesta manhã, que o altar não é só sobre você. Se é altar, ele está em algum lugar. E aonde eu moro? Aonde eu passo o tempo e com quem eu passo o tempo? Na minha casa, com a minha família. Então é lá que o altar está. E aí o diabo entra e cria N situações. E você, não tem, você esqueceu. Mas hoje o Senhor está te mostrando isso. Primeiro passo para você quebrar o altar da culpa. Arrependimento sincero é reconhecer sem desculpas. Reconhecer os erros do passado e decidir se afastar. Se foi por negligência, se foi por falta de compromisso, se foi por falta de amor, se foi por falta de carinho, se foi por falta do que seja que você tenha falhado ou vacilado, falta de organização, falta de conexão, falta de empatia, falta de entendimento, falta de afeto, seja o que você deixou de fazer, falta de atenção. Teve um irmão que eles foram para um local, né, se divertir numa casa de praia, e levou o cachorrinho. E aí se distraíram. Por alguma razão, se distraíram. E quando eles foram ver, todo mundo distraído, cada um escolhendo seu quarto na casa, o cachorrinho pequenininho caiu na piscina. Morreu afogado. Pensa na culpa. Acabou a casa de praia, acabou a festa, todo mundo saiu aquela tristeza, cachorrinho, né? Outro também deixou o cachorro preso. Foi sair e falou, vou deixar ele presinho aqui na coleira. Quem vai imaginar? Quando voltou, o cachorro se enforcou, estava enforcado. Pensa, mano. Aí fica aquilo, estabelece-se um altar de culpa profunda. E a pessoa vai achar, eu tive razão. Aí eu já libero logo a pessoa. Já converso e já falo, olha, é isso, eu entendo, me conecto com a sua dor. Mas não atribua a sua ação ao que aconteceu. Se for assim, meu irmão, a gente tem culpa de tudo que acontece. De tudo. Acabou a luz. Por quê? Porque estão roubando a light, estão fazendo gato, a culpa... Não, tem coisa que vai acontecer pela demanda da vida e vai acontecer e acabou. Teve coisa da sua vida que precisou acontecer ou que fatalmente aconteceu. E em nome de Jesus, a sua vida agora é outra vida. Você agora está em outro lugar que talvez você não estava antes. Você agora tem um novo pensamento, uma nova maturidade, um novo entendimento das coisas da vida, das coisas de Deus, das coisas da sua própria vida. Então é sobre isso. A palavra de Deus é atual. A palavra de Deus nem é passado. Você pode ver que da história mais antiga que tem nesse livro fala de hoje. O Apocalipse, que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, lá em mil, não sei nas quantas, nem mil era, né? Era século tal. Está super atual o que nós estamos estudando. Por isso a Bíblia diz, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Tudo se fez novo. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu tenho mais alguns passos aí. Você que está anotando vai anotar em pé agora, hein? Arrependimento sincero, confissão a Deus, perdão próprio e aos outros. Não esqueça. Se perdoe, irmão. Nós vamos orar para isso. Se perdoe. Meus filhos se perderam. Ei, parou. Seja a sua melhor versão em Deus agora. E Deus vai, a lei da equiparação vai entrar em tua vida. Oração de autoridade. Declare isso em oração diante de Deus. E agora eu quero te ajudar a startar isso, como sempre faço. Você vai fazer uma oração e repetir comigo essa oração. Olha, se eu quero pedir a você que se você quer continuar carregando sua culpa, não faça essa oração. Porque você fazendo essa oração, você está startando o mundo espiritual, dando legalidade para que os anjos e arcanjos de guerra entrem nessa peleja. Aí pode haver um rebuliço na tua vida lá para o bem. Então, se você não está crendo nesta palavra, não identificou e acha que não tem culpa de nada na vida e que está tudo certo, não ore. Agora, eu reconheço as minhas culpas, reconheço onde eu errei e eu quero aqui abrir um parênteses rapidamente. Quando se trata de treta entre duas pessoas, duas partes, Deus está me impelindo a falar isso aqui agora.
Sei porque também já vivi isso. Então eu te entendo a tua dor. Escute isso. Se você teve problema com alguém, pessoas, com outrem, e essa pessoa errou profundamente com você, 70%, 80%, geralmente a gente fala, foi 100% o erro dela. Deixa eu te ensinar algo que Deus me ensinou, que me libertou. Divida a culpa. 50% é seu, 50% é da pessoa. Não, pastor, não aceito, não. Ele ou ela tem 70%. Eu não fiz nada para merecer isso. Aí entra o espírito de comiseração. Não, eu também errei. Aí eu te provo na palavra que, ainda que você não tenha feito nada de errado com a pessoa, foi contra a pessoa, bateu na pessoa, agrediu a pessoa, ou fez qualquer coisa de ruim, eu sei, eu não estou dizendo que você tenha feito. Mas você pode ter errado, sabe aonde? Na omissão. No silêncio quando era para falar. Sinalizar quando estava começando lá na frente, lá atrás. Você errou por isso. Pecado de omissão. Falou coisas que não era para falar. Você nunca deu um tapa nessa pessoa. Essa pessoa te espancou. Você nunca deu um tapa. Mas você falou coisas que também machucaram essa pessoa. Pastor, eu nunca falei, mas agiu. Pirraçou. Encebou o processo. Fez retaliação. Tudo isso no mundo espiritual é eu. Eu estou dizendo porque eu fiz isso. Eu nunca fui contra a pessoa que me magoou, que me machucou. Mas eu, como dizia o meu sogro, comi na unha. Sabe o que significa isso? Também não vou fazer isso aqui. Também não vou fazer isso aqui. E aquilo vai gerando no coração da outra pessoa que já está errando 70%, vai gerando mais e mais. Então ela vai lá e erra 100% com você. Só que você também errou. Peça perdão por isso e o Senhor vai te libertar. E aí sim serás verdadeiramente livres. Então, se você crê nisso, faça essa oração em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu renuncio, não aceito, jogo por terra, quebro e anulo no mundo espiritual, debaixo da tua palavra, toda a culpa que me perseguia, toda a condenação e remorso que está me impedindo de viver plenamente. Que todo o altar da culpa seja destruído pelo teu sangue, Jesus. E que a tua palavra e a tua paz e a tua bênção esteja estabelecida em minha vida, em minha casa e em minha família. Em nome de Jesus, eu declaro, eu decreto, debaixo da tua poderosa palavra. Em nome de Jesus. Amém.